vamos. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui com a nossa live de hoje. E o tema de hoje, né, que a gente está trazendo aqui é vivendo uma vida de fé. Glória a Deus. Nunca, né, se foi falado tanto a respeito desse assunto sobre fé. Eu tenho certeza que não só um tema, mas é uma coisa que não só as pessoas estão precisando realmente entender e andar e viver por isso, né, por fé. Esse momento é extremamente propício para isso, mas é tão importante você entender que, sabe, a gente só vai entender isso através da palavra de Deus, através da Bíblia. E você vai ver que a vontade de Deus, aquilo que Ele, né, tem para nossas vidas é exatamente isso, é que nós andemos por fé. Então vamos começar aqui com a nossa palavra de hoje. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra de Deus, ela é o quê? Fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Então você pode sim acreditar em tudo que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Tudo que está na Bíblia, queridos, vai se cumprir. Não se engane, tá? Vai se cumprir sim. E o que é fiel? Eu fui buscar no dicionário a palavra fiel para você entender o seguinte. Fiel quer dizer que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, leal e devotado. Olha que maravilha. Então lá em Timóteo, está escrito assim, fiel é esta palavra. E logo depois, na continuação do versículo, diz assim, se já morremos com ele também viveremos. Opa, quase que eu desmontei tudo aqui. Acidente. Nosso estúdio. Nosso estúdio aqui. Então, olha só, fiel é esta palavra, né? Lá em Timóteo está dizendo, e se já morremos com ele, está falando de Jesus, com ele também viveremos. O que quer dizer isso? Se já morremos com ele também viveremos. Romanos 6,4 explica exatamente o que a gente está falando aqui. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, queridos, olha só, nós fomos sepultados com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós também morremos, o nosso velho homem morreu. O nosso espírito antigo, morreu. E quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com ele. Nós estávamos separados do Pai, por isso que a gente fala que nós estávamos mortos espiritualmente, né? Então, Jesus ressuscita e nós ressuscitamos sendo uma nova criação, uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente precisa entender que viver uma vida com Deus é diferente de sobreviver com Deus. Você ter uma vida intensa com Deus, de relacionamento, é diferente de você sobreviver. Quer que eu te explique? Adão, ele tinha uma vida com Deus. Adão tinha todas as coisas. Adão foi criado para quê? Para povoar o mundo, né? Dar nome às coisas. Adão, ele tinha o trabalho dele, mas Adão, ele tinha um relacionamento extremamente íntimo e próximo com Deus. Quando Adão pecou, né? Ele foi o quê? Ele morreu espiritualmente, ou seja, ele foi desligado de Deus. E aí o que Adão passou? Como é que Adão passou a viver? Na verdade, ele antes vivia e agora ele passou a sobreviver. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que plantar para comer. Ele tinha que trabalhar, na verdade, para se sustentar. Coisa que o homem não foi criado para isso. O homem tinha todas as coisas à sua disposição. Agora não, agora ele tinha que sobreviver. Então a Bíblia, ela diz por 4 vezes essa frase. Né? Se você conhece toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia por 4 vezes ela diz: o justo viverá pela fé. Por 4 vezes ela diz exatamente essa frase. E quem são os justos? Somos nós. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que foram justificados por Jesus na cruz. Então, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus, que era o justo, ele foi para a cruz, o justo foi para a cruz, levou toda a maldição sobre ele, todo o pecado, porque nós estávamos na maldição, nós estávamos mortos, Jesus não. Então Jesus precisou morrer, levar isso tudo com ele, porque o justo então se tornou o quê? Maldito, no nosso lugar. E nós que éramos malditos, nos tornamos justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo.
Então é por isso que hoje eu falo, eu sou justo. A Paulinha fala, ela é justa. Por quê? Porque nós entendemos, nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós fomos justificados por Ele. Amém? Amém. E aí, como eu falei, qual que é o estilo de vida então que Deus quer que nós temos, né? Que nós tenhamos? Qual que é o estilo de vida? A gente acabou de falar, né? O justo viverá pela fé. Então Deus quer que nós tenhamos, quer que nós vivamos o quê? Pela fé. Esse é o estilo de vida que Deus quer para as nossas vidas. Então só, a gente precisa entender que viver pela fé não é uma temporada. Viver não é uma temporada. Tipo assim, hoje eu vou viver pela fé, amanhã talvez não. Hoje eu estou precisando de fé, mas amanhã talvez não. Então assim, sabe, a gente fica nesse, como se fosse um interruptor, liga e desliga, liga e desliga. Não é assim, queridos. Viver pela fé, na verdade, viver por fé é um estilo de vida. É isso que a gente precisa entender. Verdade. Sabe, nós como cristãos, para você, né, você considerar cristão, ser cristão é um estilo de vida. Jesus ele não veio instituir uma religião, Jesus não veio trazer religião nenhuma. Jesus ele veio trazer o quê? Ele nos mostrou que o cristianismo é um estilo de vida. Agora, religião quem coloca são os homens. Tá? Então Jesus está explicando, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e que vocês olhem para mim e vivam dessa forma. Eu vivo pela fé. E é dessa forma que vocês precisam viver, pela fé. Então, a gente precisa entender que é um estilo de vida. Então, vamos lá. Outra coisa, como eu falei aqui, a fé ela não é emergencial. Né? Não é um interruptor que você liga e desliga. Hoje eu preciso, amanhã eu não preciso. Hoje eu preciso, amanhã eu não preciso. Não, não é assim que funciona. A gente precisa andar em fé todos os dias. Não é somente no dia mau. A gente tem que andar no dia, vamos dizer, no dia bom, no dia que está tudo tranquilo. Por quê? Para que você fortaleça a sua fé, para quando chegar o dia mau, né, você simplesmente passar por esse dia de uma forma diferente. Né? Com fé. Amém? Amém. Não, glória a Deus. Eu tinha feito um trem aqui. Quem está acompanhando no Facebook deve ter visto meu olho esbugalhar aqui, onde tinha sumido tudo. Agora voltou. Então vamos lá, queridos. Primeiro nós vamos entender o conceito de fé. Por quê? A gente entendendo o conceito de fé, nós vamos aprofundar nisso e você vai entender não só o que é fé, como usar essa fé, como andar em fé, tá? E aí depois você me conta. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? É o versículo mais famoso, assim, né? Mais famoso que eu digo assim, é o que explica realmente, é o que dá o conceito de fé. O autor de Hebreus coloca lá, ora, a fé é a certeza. Como assim a certeza? É a certeza, ou a firme convicção daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou te explicar de uma outra forma. Fé é a certeza daquilo que eu espero, tá? Crendo que eu já tenho. Muitas pessoas confundem esperança com fé. Esperança é algo que você espera acontecer. Sim ou não? Eu tenho esperança de que isso um dia vai acontecer na minha vida. A esperança é importante, porque através da esperança, né, você vai trazer a fé. A fé, na verdade, é o agora. Essa que é diferente isso que é o diferente da esperança. A fé é o agora. Então a fé traz à existência o que não existe, como se já existisse. A gente precisa entender, né? A gente fala que as coisas primeiro acontecem aonde? No reino espiritual. Então, se a fé está falando que traz à existência, por quê? Porque aquilo que você está crendo já existe. E aí a fé ela vai trazer o quê? Aquilo que está lá no reino espiritual, ela vai trazer a existência para o mundo natural. Sabe? Por isso que a gente muitas vezes não consegue explicar os milagres, né? A gente sabe que o milagre vem de Deus, mas é isso. Eu estou crendo em algo, ele já está pronto no plano espiritual, e aí você, com fé, declarando, você traz para o plano natural. Você traz a existência daquilo que não existe. Uai, gente, eu acabei de acenar para a Débora aqui no Instagram, agora ela está aqui no Facebook. Então, queridos, como eu falei, a fé é o agora. Se você diz assim, eu espero que Deus um dia me cure. A pessoa, vamos supor, ela tem uma enfermidade. E ela vira e fala assim, não, eu acredito que um dia Deus vai me curar. Queridos, isso é esperança. Ela tem uma esperança, sim, de que Deus um dia vai curá-la. Mas deixa eu te falar, você precisa entender a fé.
A fé é o agora. Você vai ser curado agora. Você precisa crer que você vai ser curado agora. Então, tudo aquilo que você joga para o futuro é esperança. Porque quem crê, crê no agora. Tá? Sim. Aí você me pergunta assim, mas pastor, como é que a gente tem essa convicção? Poxa, né? A gente fala sobre fé, mas não é uma coisa fácil assim, porque eu creio. Mas, e aí? Muitas vezes não acontece. Como é que vem essa convicção na gente? E eu vou te explicar. Ouvindo as verdades. Quando você ouve uma verdade, né, principalmente a palavra da fé, aquilo te traz o quê? Uma certeza. Aquilo te traz convicção, por quê? Porque é verdade. Então, o que vai te trazer convicção da fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir o rádio, ouvir a televisão, não é nada disso. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé é gerada em nossos corações. Então, como a gente já falou, fé, ela é uma convicção. Essa convicção vem pela verdade, vem pela palavra de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Amor, como é que você chama? Paulo. Tem certeza? Absoluto. E se eu te disser que... Ou se sua mãe chegasse aqui e falasse assim, não, seu nome é Joana. Olha, quase chamei Joana, você pode ir. Mas e aí, você vai pastor ficar... é guiado, não, meu nome é Você vai ficar na Paula. dúvida? Tem certeza absoluta? Absoluto. Ou seja, a Paulinha, ela tem a plena convicção, ela tem certeza absoluta que o nome dela é Paula. Pode chegar qualquer pessoa aqui e disser para ela assim, olha, não, seu nome não é esse. Ela vai falar, não, meu nome é Paula. É essa convicção de que a Bíblia está falando. É a certeza, sabe? É a convicção de que, né, a gente está falando aqui a questão do nome, que o nome dela é Paula. Então, a fé é isso. A gente tem que ter essa certeza. Ah, de que eu vou ser curado, de que isso vai acontecer na minha vida, eu tenho certeza. Então, a fé é o agora. E às vezes eu faço umas comparações assim. Se você comparar a fé, por exemplo, com musculação, para você entender. Então, se você chega no primeiro dia na academia, você chega lá todo empolgado, vou malhar, tá. E você acha que você é um super-homem. É preciso fé, né, gente? Pra ir pra academia. Vai, tu me pega pesado, e malha como se você estivesse malhando para sua vida inteira. O que vai acontecer? Você vai chegar em casa, no mínimo você vai ter uma tendinite, você vai ter dor muscular, você vai ficar aí no mínimo uma semana sem voltar para a academia, se voltar para a academia. Pode ser que você desista e não volte mais. É o que acontece muitas vezes com, a gente chama de neófitos, né? São as pessoas novas na fé. As pessoas que, né, acabam de se converter e começam a ouvir fé, e aí elas já querem sair na rua, impor as mãos sobre as pessoas e já querem até ressuscitar mortos. É assim. E aí não acontece. O que acontece com essas pessoas? Elas acabam se frustrando em relação à sua fé. Então a gente precisa entender que a fé também é um passo a passo. É de fé em fé que a gente vai. Não é simplesmente de fé. A gente precisa entender que a fé ela precisa, né, ir ela crescendo. Vai sendo esticada, ela vai sendo esticada. À medida que você vai o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso que a gente sempre falou aqui que é necessário para a nossa vida nós tirarmos um tempo todos os dias para nós lermos a palavra de Deus, para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Isso vai alimentar cada vez mais a nossa fé. E outra, né? Quando a gente conheceu a palavra, a gente talvez não tivesse fé suficiente para cumprir um chamado como a gente faz hoje. Exatamente, né? com certeza. Foi um degrau de cada vez, então é um passinho de cada vez, faz parte, né? Ninguém vai para o terceiro degrau se não passar pelo primeiro e pelo segundo. Exatamente. A gente tem que passar por todas as etapas. O problema, né, do ser humano é que ele sempre quer pular etapas na vida. E a fé, não existe atalho, querido, para você fortalecer a sua fé. É de fé em fé, como a gente tem falado e como a música diz, né? De fé em fé. Outra coisa que a gente precisa entender sobre a fé é que a fé é como uma semente. A semente você não tem que plantá-la e aí você começa a regar essa semente todos os dias. Você começa a cuidar dela. E essa sementinha, o que acontece? Ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo até ela crescer.
e virar uma árvore, seja, né, seja o que for, e aí ela começa a dar frutos. Então a fé é como uma semente. Deus plantou essa semente de fé em cada um de nós. E qual que é o nosso papel? Regar essa semente todos os dias. E a gente faz isso por meio da palavra de Deus. Você vai regando, regando, até que isso se torne grande e comece a dar o quê? Frutos. Agora, esses frutos também é o quê? A gente precisa ter uma ação correspondente à nossa fé, naquilo que a gente está crendo. Porque a fé por si só, você pode ter até uma fé grande dentro de você, mas você precisa fazer o quê? Ter uma ação correspondente. Você precisa crer e você precisa declarar aquilo que você está crendo. É assim que a fé funciona, tá? Então, como a gente falou, não existem atalhos para a fé crescer. Simplesmente faça o quê? Comparando ainda, né, com a questão da musculação, faça lá a série de exercícios diários que você precisa fazer. Não é você chegar na academia e já fazer tudo de uma vez. O instrutor ele vai mandar você o quê? Começar devagar, com pesos menores, até você, né, se sentir mais forte. Sua musculatura vai enrijecendo, você mesmo vai sentindo que você, né, você pode dar conta demais, você vai crescer mais e cada vez mais você vai pegando mais peso, vai fazendo mais. E a fé é assim. Não adianta você querer começar com uma fé muito grande, querer ressuscitar a morte já no primeiro dia. Não dá, querido. Então começa com os passos pequenos de fé, tá? Agora, uma coisa extremamente importante, que a gente vai até falar daqui a pouco sobre isso, é que existe, queridos, uma forma correta de exercer a fé. E nós vamos entender isso. Da mesma forma que na musculação você precisa realizar os exercícios com a postura correta, a fé também precisa ser exercida de uma forma correta. Isso. A gente está falando que a fé tem que ter segurança em Deus. Como você vai ter segurança em alguém que você não conhece? Exatamente. Né? Então, para isso também precisa ter o quê? Confiança. E a gente já falou sobre isso. Você confiar em Deus é você ter um relacionamento com Ele. Tem pessoas que dizem que confiam em Deus, mas não têm um relacionamento com Ele. Nem e conhece, confiam da boca para fora. Porque na hora de confiar mesmo e agir com fé, elas retraem, né? Elas ficam com medo e não dão um passo. Né? E a gente sempre vê todo mundo falando isso e tudo. A fé é isso. Primeiro você dá o passo e depois Deus coloca o chão. É assim que a fé funciona. Tá? Verdade. E a gente vive isso, né? Isso. Então, da mesma forma que a musculação, se você chegar lá e fizer os exercícios, não fizer os exercícios conforme, né, tem que ser feito e tudo, o que pode acontecer? Você pode prejudicar os seus músculos, né, a sua coluna, você pode ter um problema na coluna, ou você pode ter danos irreversíveis. Então, se você não exercer sua fé de uma forma correta, você vai entender que isso também pode, né, não te trazer benefício. E olha só, se você usar a sua fé de uma forma errada, você vai entender que você não vai estar alimentando a sua fé. Na verdade, você vai estar alimentando o seu medo. Pessoas que passaram a vida inteira com medo de que acontecesse algo, elas estavam alimentando o medo e não alimentando a sua fé. E você pode perguntar para essas pessoas que lá na frente, aquilo que elas tinham medo, que elas estavam alimentando, aconteceu. Porque, queridos, a fé funciona. Exatamente. A fé funciona. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, olha só. Então a gente precisa entender que da mesma forma que a fé traz à existência o que é bom, né? Ou aquilo que você tanto quer, você também pode ter uma fé para trazer à existência aquilo que não é tão bom para você. Por isso é necessário exercer uma fé de uma maneira correta. Eu não sei se eu já dei um exemplo desse aqui, mas, por exemplo, chega uma pessoa lá para o pastor, né, no gabinete do pastor, e vira para o pastor e fala assim: pastor, eu não estou aguentando o meu trabalho, pastor, eu não aguento o meu chefe. Aquilo ali é personificação do diabo, do caminhão, aquilo ali é o anticristo. E desce a lei no chefe e não quer saber do trabalho, eu não estou aguentando meu trabalho mais, o pastor, calma meu filho, vamos orar e tudo mais. Beleza. Aí aquela pessoa volta lá no outro dia e reclama da mesma forma, o pastor, então ok, né? Se você está falando aqui que você não está aguentando mais, então vamos orar, filho, vamos orar. Vamos trazer à existência o que você está querendo. Beleza. Passa uma semana, a pessoa volta lá no gabinete chorando, desesperada. Pastor, estou perdido, pastor, quem foi, meu filho? Fui demitido, pastor. E o pastor faz festa. Oh, glória a Deus, né? Não era isso que você estava declarando na sua vida? Que isso, pastor? E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? Meu filho, mas o que você estava declarando, o céu simplesmente trouxe, né, à existência o que você estava querendo. Então, cuidado, queridos, para você não exercer a fé errada. É isso que a gente está tentando ensinar aqui. Às vezes você está declarando coisas que você acha que não vai ser bom para você de jeito nenhum,
Cuidado, ora primeiro, sabe? A melhor coisa que a gente faça para esse tipo de coisa, quando a gente não tem certeza, é orar, é pedir direção a Deus. E com certeza Ele vai dar. Amém? Amém. Então olha só, ok, aí surge uma pergunta, mas por que é tão difícil viver pela fé? Eu vou te responder. Primeiro a gente precisa entender que a fé, ela não se move pelo que nós queremos. A fé se move por aquilo que nós cremos. Existe uma diferença aí. Nem tudo que a gente quer, a gente vai ter. Mas quando você crê em algo, né, crê com o seu coração, e você vai ver que a Bíblia fala sobre isso, você vai entender que aquilo você vai trazer sim à existência. Agora, nem tudo que você quer, Deus vai fazer. Por que, amados? Porque tem coisas, nós como pais, né, pais e mães, a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. Sim ou não? Sim. Na maioria das vezes, o nosso filho ainda na sua imaturidade, ele não sabe, né, exatamente o que ele quer. Nós também, muitas vezes na nossa imaturidade, nós não sabemos o que nós queremos. Eu posso muito bem chegar aqui e falar que eu quero uma Ferrari, uma Lamborghini, ou carro de R$1 milhão. Que benção, eu posso crer com fé e eu vou ter, eu estou declarando, eu sei que eu vou ter uma Ferrari. Agora, e aí? Qual o propósito de você ter uma Ferrari? Você acha que você tendo um carro de R$1 milhão e você tendo uma despesa aí só, por exemplo, com IPVA e seguro de quase R$100 mil, você acha que você dá conta? Tudo bem, né? Se você tiver muito dinheiro, tudo bem. Mas eu estou falando na minha condição hoje. Ah, mas aí você declara que você quer uma Ferrari, você vende a Ferrari. Pô, abençoado, então por que você não ora pedindo dinheiro? Você vai pedir uma Ferrari para você vender depois. Tá vendo como é que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem o que elas querem? E é isso que Deus, na sua perfeição, está nos dizendo, nos mostrando. Às vezes, quando você está pedindo algo para Ele está falando, meu filho, isso eu não vou te dar agora. Você não precisa disso agora. Sabe? Eu costumo dizer que, sim, Deus, Ele, né, na maior parte das vezes, Ele não dá o que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente precisa para alcançar o que a gente quer. E isso é que é o mais bacana de tudo. É assim que a gente aprende e que a gente cresce. É claro que às vezes Ele dá algo que você pediu para Ele, né, por meio de outras pessoas, é assim que Deus faz. Né? Ele faz a obra dele por meio de nós. Então muitas vezes você está declarando em algo, a gente dá. Porque Ele sabe que vai ser bom, Ele sabe qual que é a intenção do seu coração com relação àquilo que você está pedindo para Ele. Mas muitas vezes Ele vai te dar alguma coisa que você precisa. Para quê? Para você buscar o que você quer. Porque Ele sabe que aquilo ali vai ser maravilhoso. Muitas vezes Ele não vai te dar o peixe. Ele vai te dar a vara. Sim ou não? Exatamente. Para você aprender, para você crescer. É igual orar pedindo paciência, né? Você ora pedindo paciência e acha que vai cair paciência do céu, né? Não vai cair paciência do céu. Vai cair oportunidade de você exercer paciência, de você esticar a sua paciência. Né? E ontem eu estava, inclusive, orientando uma pessoa a respeito disso, que ela estava falando, nossa, mas eu estava orando tanto por estabilidade emocional, o Senhor entendeu tudo errado, olha o que está acontecendo agora, com essa pandemia, está cada vez mais doida. Eu falei, uai, você está tendo a oportunidade de ter solidariedade mental, de ter, né, estabilidade emocional, agora é a sua chance. Exatamente. De treinar, exercer e fortalecer seu equilíbrio emocional, né? E é bem isso. É bem isso. Então, queridos, olha só, a diferença não é o que eu sei, mas é o que eu creio. A gente acha que a gente sabe muita coisa na vida. Então é isso que a gente tem que entender. Não é o que eu sei, é o que eu creio. Tá? E olha só, Marcos 11:23, lá está dizendo assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. Então, queridos, você está percebendo aqui que a fé fala? Falar, dizer, declarar é a chave para destravar todas as coisas. É a chave que destrava a sua fé, aquilo que você está crendo. Você precisa falar. Deus, quando Ele começou a criar todas as coisas, você acha que Ele ficou assim? Não, Deus falava. E haja luz, e haja firmamento, e haja isso, e haja aquilo. Deus falava. E até nisso, lá, quando Ele estava ensinando a gente na criação do mundo, Ele já estava ensinando o homem que é necessário falar.
O poder para agir, a fé para ela realmente crescer e aflorar e as coisas acontecerem, trazer existência, você precisa declarar. Se você estiver só pensando, não vai funcionar. Porque quando você fala, é uma ação correspondente ao que você está crendo. Sim ou não? Sim. É a mesma coisa. Se eu estou declarando, eu estou tendo uma ação correspondente. E se eu estou declarando na minha vida, por exemplo, um carro, Senhor, eu tenho um propósito para esse carro, o Senhor sabe, eu preciso trabalhar, eu quero ir para a igreja, eu quero levar meus irmãos comigo, eu tenho um propósito maravilhoso. Então eu já começo a declarar com a boca. E sabe o que eu faço também? Eu vou ali e compro uma flanelinha para limpar meu carro. Mas você nem tem carro, mas eu estou declarando. Eu estou trazendo à existência o que eu não estou vendo. Não é? Mas já existe. Eu comprei uma flanela quando eu fiz 18 anos. Comprou. Eu comprei uma flanela, minha mãe tá ali, que não me deixa mentir, ela riu demais. Falou, que isso, menina, você tá doido? Por que você comprou flanela? Você acha que você vai ganhar carro? Não tem chance nenhuma de você ganhar carro, não. Eu falei, você que pensa. Eu vou ficar com a flanelinha porque meu carro tá chegando. Demorou um pouco, uns 7 ou 8 anos depois, mas chegou. Chegou, gente. O problema também, essa questão da fé, é que as pessoas elas creem por só um determinado momento. Não, a fé você precisa crer até acontecer. É assim que acontece. Tem coisas que acontecem rápido? Tem. Mas tem coisas que levam tempo. Então você precisa não só ter fé, mas você precisa perseverar na fé. E isso é importante. E olha, chegou. Eu conheço casos também de amigos meus que não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta e compraram som para o carro. Venderam a bicicleta e compraram som para o carro. E aí você pensa, bicho doido, né? Vendeu a bicicleta, a única coisa que ele tinha, e meses depois, ou anos depois, está lá ele com o carro novo e o som que ele tanto amava. O som que ele tanto queria colocar no carro dele. Ou seja, mesmo ele não tendo esse entendimento, né, esse conceito de fé, ele estava exercendo fé na vida dele. Amém? Amém. Então, olha só, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós damos o quê? Legalidade. Para o mundo sobrenatural, né, se manifestar a nosso favor. É aquilo que a gente já falou. Aquilo que já está pronto no sobrenatural, a gente traz para o natural. 2 Coríntios 4,3 diz assim, sai um cri meio esquisito, por isso falei. Então, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Tá? Então, andar por fé é manter a sua confissão alinhada com o quê? Com a palavra de Deus. Então eu espero que isso esteja bem claro para a gente. Você só vai fortalecer a sua fé à medida que você ouvir a palavra de Deus. Um parênteses, não adianta você orar para a coleguinha separar do marido, você pegar o marido dela, não adianta você orar para não sei quem quebrar a perna, né? É isso que o Bruno está falando, é orar conforme a palavra do Senhor. Então, é a forma correta que você precisa conhecer a palavra, se você não conhecer a palavra, como você vai orar direito? A gente já falou lá no início, né? Existe uma forma correta para você exercer fé também. Como é que você quer exercer fé para fazer para prejudicar alguém, para declarar coisas ruins na vida de alguém? Não funciona, né? Graças a Deus. Então, olha só. Outro detalhe, lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, que a gente já leu, diz assim, né? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que ele disse, o que disse, assim será com ele. Então, nesse pedaço que diz aqui, ó, crer com o coração, se não duvidar em seu coração. Então, olha só, a gente precisa entender que nós, seres humanos, nós somos um ser trino. Deus nos fez o quê? Espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele diz, façamos, né, que Ele está falando, Ele, a palavra dele, ou seja, Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Né? Imagem seria um reflexo no espelho. E semelhança seria o quê? Da mesma espécie. Então, nós sendo um ser trino, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. É assim que funciona. O que é a alma? A alma é a nossa razão, é o nosso sentimento, é tudo. Todas essas questões de emoção, de sentimento, tudo isso vem o quê? Da nossa alma. Então a nossa alma é a razão. E ela vai tender ao quê? A duvidar em todo momento. Você sabe por quê? Porque ela está inclinada a obedecer o quê? Os nossos sentidos. Sim ou não? Sim. Os nossos sentidos que são o quê? Visão,
audição, tato, A carne. paladar, olfato, ou seja, a carne. Ela acredita no que vê, ou seja, nas circunstâncias. Então, se a sua alma estiver inclinada para esses sentidos, ou seja, para a carne, o que vai acontecer? Queridos, você vai pecar. Você não vai conseguir exercer fé. Você não vai conseguir mudar absolutamente nada na sua vida. Você vai continuar vivendo o velho homem. Por isso que é tão importante a gente meditar na palavra, para quê? Para a gente inclinar a nossa consciência, a nossa razão para o Espírito. O Espírito ele foi recriado por meio de Cristo Jesus. O Espírito ele se inclina para Deus, para as coisas de Deus. O nosso Espírito quer fazer a vontade do Pai, mas a nossa carne quer fazer a vontade do mundo. Fala a verdade, fala sério. Quem acorda num domingo, 6 horas da manhã, e está com uma vontade incrível, por exemplo, de estar 8 horas da manhã numa igreja? A gente tem que ser sincero. Depois que você começa a entender essas coisas, isso já te torna para você extremamente prazeroso. Mas eu estou falando no modo geral. Ninguém. Se você deixar, seu corpo quer ficar o dia inteiro deitado na cama, principalmente no domingo, que é o dia que você descansa. Sim ou não? Então, a tendência da nossa vontade é essa, é fazer a vontade a tendência da nossa alma é essa, é fazer a vontade da carne. Por isso que Paulo disse, né, que a gente precisa mortificar a nossa carne. Agora, para isso você tem que ter o quê? Controle da sua consciência, controle da sua razão. E inclinar ela para o Espírito. Amém? Amém. Então, olha só, se você tiver com sua Bíblia, abre comigo em Romanos 12, ali a partir do versículo 2, por favor. O cachorro está no meu pé, bicho. Olha só, Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, algumas versões diz, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então a gente vai ter esse versículo, vamos ler o segundo, nós vamos ver os dois, tá? E no versículo 3 diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, ou saiba com moderação, conforme o quê? A medida de fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Isso é aquilo que a gente falou, né, no culto passado, de que o Senhor fala por parábolas, e às vezes você vê uma parábola, você entende uma parte. E aí, no outro momento, você está estudando, você entende mais um pouco. Exatamente. Né? Porque a gente vai sendo esticado, né? Por quê? Porque se você tentar entender tudo na sua concepção, no seu entendimento, queridos, você vai simplesmente pegar aquele versículo, é aquela velha história, né? Você vai pegar aquele versículo, vai tirar ele do contexto e vai colocar ele fora desse contexto. E aí, ao invés dessa palavra te trazer, né, coisas boas, te alimentar, pelo contrário, ela não vai te alimentar. Então, renovar o nosso entendimento. Ok, como é que a gente renova o nosso entendimento? Como é que a gente renova a nossa consciência? Pela palavra de Deus. Você está percebendo que tudo é pela palavra de Deus? Queridos, Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele deixou para a gente o instrumento perfeito que a gente precisa para nos orientar, para orientar as nossas vidas. Só que a gente negligencia isso. Sabe? Eu não estou falando aqui, eu acho uma bênção. Por exemplo, às vezes você está precisando de um profissional e você busca lá um psicólogo, alguém assim, ok. Agora, a palavra de Deus, você precisa entender que a palavra de Deus, ela te dá todas as respostas. É claro que muitas vezes a gente não consegue extrair isso para a gente não consegue colocar isso em prática, e aí sim, é necessário, você muitas vezes precisa de ajuda, você precisa ir de um profissional. Tá? É bênção, claro que é um dom que Deus deu para aquela pessoa. Mas quando você começa a entender essa palavra, e você começa a colocá-la para dentro e meditar nela todos os dias, renovando a sua mente, você vai entender que na maioria da sua vida, provavelmente você não vai precisar. Mas, como a gente já falou aqui, é um processo também. Tá? Então, olha só. Paulo escreveu no final do verso 3, a gente leu o 2 e o 3, ele escreveu assim: conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então a questão é, como você usa essa medida de fé que Deus te concedeu? Como é que você acha que você usa essa medida de fé que Deus te concedeu? Lá em Mateus 17, a partir do versículo 14, fala o quê? Fala sobre um homem que ele se colocou de joelhos perante os discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele pediu que curasse o seu filho, que vinha sofrendo, ele falou no versículo lá que o filho era lunático.
né? E sofria muito com aquilo. Mas o que aconteceu? Os discípulos ali, se você for ver, eles não conseguiram curar aquele rapaz. Agora, eles não conseguiram curar ele porque eles não queriam? Não, claro que eles queriam curar o rapaz. Mas por que não curaram? Porque não creram que ele poderia ser curado. Querer, por isso que a gente falou muitas vezes, queridos, querer não é você crer, é diferente. O fato de você crer é você ter certeza absoluta, como a Paulinha tem certeza que o nome dela é Paula. E eu tenho certeza que o meu é Bruno. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é que é a diferença. E aí Jesus diz, né, aos seus discípulos, ele repreende os discípulos e chama eles de quê? Geração incrédula. Por quê? Como eu falei, eles queriam curar o rapaz, eles queriam. Mas eles não tinham certeza de que aquele rapaz seria curado. E aí o que Jesus faz? Jesus percebeu que aquilo era um demônio, expulsou aquele demônio. E aquele rapaz foi curado. Então não adianta você chegar para uma pessoa enferma, eu vou impor as mãos sobre aquela pessoa e eu quero que ela seja curada. Não, ela vai ser curada, porque você está crendo na cura dela. Essa é a diferença do querer e do crer. Sim ou não? Sim. E aí, lá em Mateus também, 17, aí, só que a gente pula lá para o versículo 20. Vai dizer assim, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será o quê? Impossível. Olha o que Jesus está ensinando ali. Você conhece um grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda? Podia arrumar um, né? Até a Bíblia fala sobre isso. Lá em Marcos 4,31 diz que ela é chamada de a menor de todas as sementes sobre a terra. É menor que um grão de semente de chia. É bem pequeno. É muito pequeno. E olha o que Jesus está dizendo. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, se você tiver fé do tamanho da menor de todas as sementes, você será capaz de fazer coisas impossíveis. É isso que ele está dizendo. Aí a gente pensa, né? Poxa, Jesus, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou fazer coisas impossíveis. E Jesus explica. Olha o que ele explica. Não é a fé que foi colocada em você, não é a porção de fé que Deus colocou em você que é pequena. Não é isso. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, você sabendo usá-la, você vai ver coisas impossíveis acontecer. É o que a gente falou a respeito da semente. Você já viu uma árvore de mostarda? Já viu? É enorme, queridos, é enorme. Aí você pensa que como é que de um grão que é tão minúsculo pode nascer uma árvore tão grande? E Jesus é muito sábio. É por isso que ele está ensinando. Não é o tamanho da fé que está dentro de você. Agora é como você usa essa fé. É como você alimenta essa fé todos os dias. Como você faz essa fé crescer dentro de você. Amém? Amém. Então olha só. Você tendo uma vida de fé, você vai ver que existem muitas coisas que você vai trazer para a sua vida, trazer existência. Mas vão ter coisas também que você vai expulsar da sua vida, vivendo uma vida de fé. Vamos ver o que a gente vai expulsar da nossa vida? A dúvida. Vamos correr aqui que está acabando, hein? A dúvida é uma coisa que você vai expulsar da sua vida. A dúvida ela é o quê? Ela é o contrário da fé. Ela é o oposto da fé. Então as duas não podem ocupar o quê? O mesmo lugar. Se a fé entrar, a dúvida tem que sair. Glória a Deus. Agora é o contrário. Se você estiver vivendo uma vida de fé e você deixar a dúvida entrar, aí a sua fé vai começar a sair. Então não deixa. Se você está com dúvida, se encha da palavra de Deus, se encha de fé, que a dúvida vai sair. Amém? Amém. Tiago 1, versículos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Nós vamos ficar com esse pedacinho, tá? Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E aí no versículo 7 ele diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Uau! Então se a gente pegar só aquele pedacinho, ó, peça, porém, com fé, não duvidando. E aí a gente vai para o 7, por quê? Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Se você pedir para ele sem fé, duvidando no seu coração, não vai ter. Não adianta você achar que vai ter. Então, de que adianta você orar a Deus, você está pedindo a Deus e não está crendo no seu coração? Você não está trazendo à existência aquilo que você está crendo, você está duvidando. Não vai acontecer. Segunda coisa que vai sair da sua vida, falta de
resultados. Eita glória! Glória a Deus. Olha só, alguém já te pediu para orar por ele ou por alguém? Sim, já me pediram milhões de vezes. E queridos, é bênção demais. Você pode me pedir para orar por quem você quiser. E eu vou orar. Eu vou orar com fé e vou declarar. Seja por uma enfermidade, seja por o que for. Claro que coisas boas. Não vou orar para trazer coisa ruim. Mas, querido, o que adianta eu ter fé para trazer existência se a pessoa que está me pedindo para orar por ela, ela não tem? Nem ela está acreditando naquilo que ela está pedindo. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não vai, querido. Não dá pra gente crer pelo outro. Não dá. A fé é individual. Você precisa, olha só, tem uma pessoa que ela está enferma e ela vira para mim e fala, pastor, ora por mim. Eu vou virar para ela e vou dizer, você crê que você é curada? Eu falo, eu creio, então pronto. Então nós estamos juntos aqui, nós estamos crendo na mesma coisa. Eu duvido que essa pessoa não vai ser curada. Porque ela está crendo no coração dela. Agora, se ela achar que ela vai ser, que ela pode ser, ou simplesmente se ela quiser, não, querido. A fé, a gente falou, a fé é o agora. Eu sei, Deus sabe que você quer ser curada, mas você precisa ter certeza que você é curada. Amém? Glória a Deus, amém. Deus é bom. O tempo todo. Então, lá em Mateus 13, diz que Jesus, ao chegar na sua terra natal, né, o que ele fazia? Ele ensinava. Por todas as partes, ensinava nas sinagogas. Mas o que as pessoas ele faziam? Elas duvidavam. Muitas delas duvidavam em seus corações daquilo que Jesus estava pregando, daquilo que Jesus até estava fazendo. Por isso que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres na própria terra dele. Talvez fosse porque aquelas pessoas conviveram com Jesus desde pequeno e muitas delas talvez nem acreditassem que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Então não adianta, queridos, Jesus estava ali e mesmo assim tiveram pessoas que não receberam o seu milagre, a sua cura, ou seja o que for. Por quê? Porque não creram, mesmo com Jesus ali. É claro que hoje a gente entende que Jesus está conosco, Jesus está intercedendo por nós, nós temos hoje o poder de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Mas você entende que você precisa ter certeza. Comece a declarar isso, queridos, com certeza. Não fica no achismo ou eu quero, não, eu tenho certeza. Comece a mudar o que você está falando. É o contrário da situação, é a mulher do fluxo de sangue, né? Porque ela, desde que ela ouviu falar de Jesus, que ela creu no coração dela e falou que se ela simplesmente tocasse, ela seria curada. Olha só, o que médicos, talvez com toda a sua experiência, talvez com todo, sua capacidade, seu estudo, não conseguiram fazer por 30 anos por uma pessoa, a fé fez por minutos ou por horas. Essa mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com especialistas, todo. Ela foi em todos os lugares que ela podia ir, ela gastou tudo que ela tinha e ela não conseguiu a cura dela. E aí ela ouviu que Jesus estava passando. E o que ela fez? Ela creu, ela acreditou e falou, simplesmente se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu tenho certeza que ela não disse assim, talvez se eu for lá e tocar, pode ser que eu seja curado. Não, ela tinha certeza que ela ia ser curada. Foi lá e tocou e foi curada. Tanto que Jesus disse assim, filha, eu te curei. Jesus não falou isso, falou, a tua fé te curou. Verdade. E você entende que a fé, ela traz, ela traz esse poder. E Jesus, ele virou e falou assim, olha, tocaram em mim. Quem tocou em mim, né? Saiu, aquele empurra, né? Saiu o poder de mim. E aí os discípulos ali, eu não lembro se foi Pedro, virou e falou, Senhor, mas tem milhares de pessoas tocando em você. Não, mas esse toque foi diferente. Por quê? Saiu o poder de mim. Essa mulher me tocou com fé. O poder saiu de Jesus e curou aquela mulher. Amém? Amém. Então entenda uma coisa também. O fato do Espírito Santo habitar em mim e habitar em você, não quer dizer que se você não crer com o coração, algo necessariamente vai acontecer, queridos. Tem pessoas que passam uma vida inteira indo na igreja, fazendo tudo bonitinho, é cristã, recebeu Jesus em sua vida, mas não usa o poder que está dentro dela. O Espírito Santo está ali disponível. Jesus falou, eu vou, mas vem outro no meu lugar. Um outro consolador, um ajudador que está aí para te ajudar.
em tudo que você precisar. E tem pessoas que não usam. O Espírito Santo está lá. Então isso você precisa entender, amados. O que move o impossível, entenda isso. Eu até escrevi aqui, ó. O que move o impossível não é apenas a presença do Espírito Santo. O que move o impossível é o quê? É a fé naquilo que o Espírito Santo vai fazer. Entenda isso. Porque o Espírito Santo dentro de você, se você não usá-lo com fé, o que ele vai fazer por você? Quem decide é você. Verdade. Às vezes o Espírito Santo tá lá gritando, né? E você tá, nossa, tô pensando uma coisa aqui, não, bobagem na minha cabeça, não dá nem ouvido, né? O problema é que a gente cauteriza a nossa mente tanto com coisas que são infrutíferas pra gente, e aquilo que realmente vai trazer algo para nossas vidas, a gente despreza, sabe? A gente dá valor hoje em dia a coisas supérfluas. E aquilo que realmente tem valor pra gente, que vai trazer para você aquilo que você tanto sonha, você está desprezando. Ou por incredulidade, ou por preguiça, por vários motivos. A gente até falou aqui, queridos, antes de eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Por quê? Vou ser sincero com vocês, de preguiça de ler a Bíblia. Eu também não tinha, obviamente, o conhecimento que eu tenho hoje. Mas isso veio conforme eu fui o quê? Me alimentando da palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus. Isso foi fortalecendo a minha fé. A cada dia foi fortalecendo a minha fé. Amém? Amém. Olha só. Por onde Jesus passa, você sabe o que existe? Uma oportunidade. Glória. É o que a gente acabou de falar, que a Paulinha lembrou aqui. A mulher do fluxo de sangue. Acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar. Ela viu, ela percebeu a oportunidade, que era Jesus Cristo. Alinhada com a fé dela, o que aconteceu? Milagre. Então entenda isso, queridos. Por onde Jesus passa, olha, deixa eu te falar, Ele está com você o tempo todo. É só você alinhar a sua fé a Ele, que as coisas vão acontecer. Isso. O poder dele vai sair, vai fluir dele, para que as coisas aconteçam na sua vida. Amém. Amém? A Simone está falando aqui que a nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. É exatamente aquilo que você falou, né? Que É influência, falou uma palavra muito boa. Influência. Exatamente. A gente tem que ser influenciado pela palavra de Deus. Isso. E não por outras coisas do mundo. Queridos, eu não estou dizendo aqui que você não vai, eu não vou viver mais, eu não posso mais ver televisão, não posso mais internet. Claro que você pode. Claro que você pode. Mas o problema é que as pessoas só querem fazer isso. Você tem que escolher qual influência que vai prevalecer na sua vida, né? Exatamente. Por quem você vai ser O que é influenciado. prioridade na sua vida? Você vai ficar vendo jornal, né? Ouvindo influência negativa, ouvindo, né, tragédia, ou você vai se alimentar da palavra do Senhor, vai ouvir uma ministração, um louvor? Terceira coisa aqui para a gente terminar, que vai sair da sua vida, você tendo uma vida de fé. Falta de ousadia. Cara, e ousadia é um negócio sensacional. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha o que o autor de Hebreus está falando aqui. Imitai a fé das pessoas, não é imitar as pessoas. É diferente. Paulo, é diferente. Né? Quando Paulo fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é para você andar igual Paulo com a mesma roupa, a mesma barba, ele não está falando nada disso. Ele está falando, imite a minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. Glória a Deus. Porque você vai estar imitando a Cristo, porque ele estava imitando a Cristo. É isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que entendem errado e querem imitar lá o pastor que está fazendo. Não vai acontecer nada na sua vida, querido. Mas se você está vendo que a vida daquela pessoa é uma referência para você, imite a fé dela. Isso, até porque Deus não unge cópias, né? Exatamente. Boa lembrança, Paulo. Isso. E aí, isso vai trazer o quê? Aí vai trazer ousadia para as nossas vidas. Para quê? Para impor as mãos sobre os enfermos. Sabe? Para ir contra todos os resultados desfavoráveis, contra laudos que estão dizendo uma coisa e que você tem certeza que você crê que é diferente daquilo que você está vendo. Meu pai mesmo passou por uma situação que no início a gente achou que não tinha mais jeito. O próprio médico disse que ele não passava, ele não sairia do hospital. Mas eu não desisti.
Paulinha não desistiu. Nosso pastor Marcelo também creu. Nós impusemos as mãos sobre ele. E eu perguntei para ele, pai, você crê que você é curado, sarado? Você crê que você vai sair daqui? Ele saiu, querido. Ele não reconhecia a gente, ele não sabia nem quem éramos nós, né? Então, assim, como a gente já falou, que a fé funciona. Glória a Deus. Funciona. Mas saiba como usar essa fé. Saiba como exercer essa fé na sua vida. Nós já falamos aqui, entenda o que é fé. Como você se alimenta para fortalecer a sua fé e como você usa essa fé. A gente já explicou isso aqui, agora é só você praticar. É isso. Amém. Amém? Amém. Então, para a gente finalizar aqui, queridos, olha só, que a gente já está no finalzinho ali. Pois é, tá quase o Instagram cortando a gente. Eu queria só ler para vocês aqui um texto do reverendo Ted Gregurick, é o nome dele, desse reverendo. Ele fala um negócio muito sensacional. Ele diz assim: algumas vezes tudo que é necessário para tomarmos a decisão, algumas vezes tudo que é necessário para tomarmos a decisão é uma fé insana. O que é uma fé insana? É aquilo que para o mundo parece loucura. E a Bíblia fala disso, né? Para o mundo, a Bíblia é loucura. Para o mundo, as coisas que a gente faz em meio à nossa fé é loucura. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que é um ato de fé e que aquilo que a palavra diz é a verdade. Amém? Amém. Então ele diz isso. Para tomarmos decisão é uma fé insana, que não está no domínio, ou seja, que não está no domínio das nossas faculdades. Noé parecia um tolo, construindo uma arca no deserto com 120 anos de idade. Olha isso. Abraão também pareceu tolo, comprando roupas de bebê para sua mulher Sara, de 90 anos. Hoje em dia, se a gente for ouvir um negócio desse, o marido lá comprando roupa de neném para uma mulher de 90 anos, sendo que ela é estéril, eu acho que é doido, sim ou não? É isso que o reverendo está falando aqui. Davi pareceu tolo, ficando na frente daquele gigante, com o quê? Com uma funda e 3 pedrinhas. O menino daquele tamanho, para enfrentar um gigante, parecia um tolo. Pedro pareceu tolo, pisando sobre as águas, mas ele andou sobre as águas. Para uns, até Jesus pareceu um tolo na cruz, infelizmente. Para algumas pessoas, acham que ele foi uma pessoa boa, que passou pela terra e foi crucificado. Não, Jesus é muito mais do que isso. Mas quais foram os resultados que eles obtiveram? Sabe? Aí ele diz aqui, o que aos olhos de todo mundo pode ser tolice, uma fé insana, uma fé que para o mundo é louca, pode mudar o que? Situações. Ser radical vai ser qualquer coisa que não é normal. A sua fidelidade em seguir a Deus irá destruir os portões do inferno. Termina então o reverendo dizendo isso. Então é isso, queridos. Não acha que o que você está fazendo é loucura, não. Se você está crendo naquilo que você está fazendo, está em conformidade com a palavra de Deus, confia, meu irmão. Confia, porque vai acontecer. Andar em fé é isso. Amém? Amém. Então vamos praticar a palavra de Deus. Comece a colocar ela como prioridade na sua vida. Você não precisa deixar de fazer as suas coisas. Você não tem que deixar de trabalhar. Você não tem que deixar de fazer as suas coisas. Mas você vai entender que a palavra de Deus ela vai te alimentar. Ela vai alimentar a sua fé. E com isso você vai entender que é necessário você renovar a sua mente, renovar a sua consciência todos os dias para as coisas de Deus. Você vai perceber que coisas que você dava valor, você não começa a não dar valor mais, porque aquilo deixa de ter valor na sua vida. Amém? Amém. Então é isso, queridos. A Renatinha quer dar um oi aqui, ó, para a tia Ângela, para a vovó Dodora. Espero que essa palavra então tenha te edificado, né? Tenha trazido aí a Lilian aqui no Facebook, ó, coisas boas para você. É isso, pessoal, nós estamos aqui para isso, é para trazer uma palavra abençoada para a sua vida, tá? Trazer esses ensinamentos poderosos, porque a palavra de Deus ela é viva e ela funciona, como a gente falou aqui. A fé funciona. Quer andar por fé, quer ter uma vida de fé, siga esses passos aqui, entenda isso e coloque em prática, que eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Amém. Amém? Amém.